Oi, tudo bem? Vou tentar dar um auxílio aqui sobre como configurar a tabela, tá? Só gostaria de deixar claro assim que eu não uso o Office, tá? Eu uso o LibreOffice, que é uma versão gratuita do Office, tá? Tem as mesmas funcionalidades, assim, né? Tem as mesmas opções. Então, esse tutorial é basicamente no LibreOffice. Mas algumas coisas, algumas palavras-chave são as mesmas. Então, tu pode tentar ir te guiando por isso. Beleza? Então vamos começar. Então, assim, ó, quando tu abre a tabela, uma nova tabela, a primeira coisa que me incomoda nessa tabela é essas linhas muito fraquinhas, certo? Então, uma das primeiras coisas que eu altero é essa configuração da tabela aqui das linhas das bordas. Então, o que eu posso fazer para alterar essas linhas e essas bordas, né? Se tu vier aqui nesse cantinho, nesse quadradinho aqui, tu seleciona toda a tabela. O que isso significa? Que qualquer alteração que tu fizer com esse quadradinho selecionado vai valer para toda a tua tabela. Então, como que me incomoda essas linhas, a primeira coisa que eu faço é aqui, ó, bordas, e coloco essa opção aqui, que vai salientar todas as bordas da tabela. Temos outras opções, ó, sem bordas, a borda só de um lado, só do outro, mas aqui eu prefiro essa aqui. Pronto. Agora para mim fica mais visível e fica melhor de formatar as outras opções. O que nós vamos formatar? Nós vamos formatar linha, nós vamos formatar coluna, nós vamos formatar célula. O que é a célula? Cada quadradinho desses aqui é uma célula. Nós vamos configurar a célula. Nós também vamos criar uma outra tabela dentro dessa tabela, sem precisar ficar criando 300 arquivos dentro do teu computador. Mas então, vamos começar pelo início. O modelo de tabela que vamos criar aqui é o de levantamento de dados. Tranquilo? Então, num levantamento de dados, na tabela que eu fiz inicialmente, a primeira coisa que a gente, coloca são as palavras-chave, que são aquelas palavras que a gente jogou lá na nossa fonte para encontrar os nossos resultados. Depois das palavras-chave, temos os resultados, os selecionados, os repetidos, os excluídos e os escolhidos. Tranquilo? Só que aqui já começam os primeiros problemas. Percebeu que essa palavra-chave aqui, ela invade a coluna do lado? Então, quando eu coloquei os resultados aqui do lado na outra coluna, sumiu e apareceu uma setinha? O que isso significa? Isso significa que o texto da minha coluna, da minha linha aqui dessa célula, continua. Só que não está aparecendo por conta da formatação. Então, o que a gente pode fazer para começar? É formatar o tamanho das colunas. Beleza? Só que aqui, ao meu ver, o tamanho da coluna das palavras-chave e das demais pode ser diferente. Porque aqui as demais vão só números e aqui não, aqui vai escritas. Então a gente vai tentar formatar somente uma coluna. Como é que a gente faz isso? Seleciona somente a coluna que quer formatar, vem em formatar, coluna e largura. Aqui na largura, tu coloca o tamanho que tu quiser. Coloquei o tamanho 5. Pronto. Já coube dentro da minha célula, que é o quadradinho, toda a minha escrita. Vamos lá, vamos começar por formação de professores, tá? Vamos imaginar que é isso que eu coloquei lá na minha base de dados. E educação infantil. Olha lá, invadiu de novo. Vou aumentar o tamanho da coluna de novo? Não necessariamente. A gente pode agora tentar uma nova estratégia, que é formatar as linhas.
para mim essas linhas elas são muito pequenininhas, muito estreitinhas. E eu acho interessante dar uma aumentada. Então, o que a gente pode fazer? Selecionar toda a tabela, para toda a tabela receber essa configuração. Formatar, linhas, altura. Vamos colocar aí a altura de 1 centímetro. Pronto. Melhorou. Mas o meu problema aqui ainda continua, ó, e invadiu a célula. Vamos tentar agora formatar as células. O que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar que o nosso texto, beleza? E esse texto aqui, ó, formação de professores e educação infantil, fique dentro só desse quadradinho, tá? Não invada os quadradinhos posteriores. Então, vamos fazer essa configuração para toda a tabela. Vamos selecionar aqui no cantinho de novo, formatar e células. Aqui vai abrir essa janelinha de configurar número, fonte, efeito da fonte, alinhamento, borda, mas tu vai vir especificamente aqui no alinhamento. Aqui no alinhamento, para o texto caber dentro do quadradinho, tu vai ativar primeiro essa aqui, reduzir para caber no tamanho da célula. Posteriormente aqui, disposição automática do texto. E essa hifenização ativa significa que, se por exemplo a tua palavra lá, processos, não coube dentro do quadradinho, ele vai adicionar um hífen e vai continuar essa palavra na linha abaixo, dentro da mesma célula. Feita essa configuração, a gente bota como ok, pronto. Já não está mais invadindo célula nenhuma, não tem mais invadindo quadradinho nenhum. Tranquilo. Só que outro detalhe que eu acho interessante é que as informações apareçam centralizadas. Selecionar toda a tabela e vai centralizar texto. Mas tá ok, mas a gente pode fazer uma outra opção que vai centralizar essa palavra, todas as palavras no caso, no meio do quadradinho. Como é que a gente faz isso? Configura, né? Seleciona para configurar toda a tabela, formatar, célula. E aqui, ó, em vertical, em vez de deixar o padrão, coloca no meio. Que ele vai configurar o teu texto pro meio do quadradinho. Feito. Ó, achasse 10 resultados, selecionasse 4, não tinha nenhum repetido porque foi a tua primeira busca, excluísse 1 e ficasse com 3. Escolhesse 3. Tá. Vamos lá. Vamos para outra busca, né? Outras palavras-chave. E planejamento. Você viu aqui que apareceu o hífenzinho? Isso que significa a hifenização, tá? Se tu não quiser que isso aconteça, é só desmarcar aquela opção e aí ele vai trocar para a linha de baixo toda a palavra. Aqui nessa formação docente, também achasse 10 resultados, selecionasse 4, não tinha nenhum repetido, excluísse 1 e ficasse com 3, tá? Depois que tu fez todo esse levantamento, né, já fosse selecionando, agora esses escolhidos, tu quer, né, colocar numa nova tabela, porque aí tu vai colocar o nome do autor, o título, o tipo de trabalho, se é uma dissertação, se é uma tese, o ano que foi defendido. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar essas informações dentro dessa mesma tabela, mas numa nova guia, para não ficar criando 300 arquivos de tabela dentro do teu computador. Então aqui, ó, tá vendo aqui embaixo em planilha? A gente pode fazer assim, ó. Dá 2 cliques com esquerda em planilha e tu vai botar um nome. Eu vou colocar como dados brutos, tá? Porque nessa tabela aqui eu vou trazer só números. Não vou, né, entrar especificamente nesses dados. Mas a gente vai criar uma nova guia dessa tabela para colocar esses dados específicos. A gente pode clicar aqui nesse maisinho, que vai abrir uma nova tabela, ou pode duplicar aquela tabela. Um detalhe importante
que eu gostaria também de ressaltar é que quando tu fez algum erro, alguma configuração que tu não queria, tu pode desfazer aqui nessa setinha, tá? Sem fazer nada. Ou, por exemplo, desfizesse, mas tu preferiu a forma que ficou. Só voltar ali, tá? Então essas setinhas aqui ajudam nesse sentido. Beleza. Já sabes, né, que tu pode criar uma nova guia dentro dessa tabela, indo aqui no mais. Mas, se tu clicar no mais aqui, ó, vai vir a tabela crua de novo. A gente pode economizar serviço, economizar tempo. Fazendo o quê? Duplicando essa tabela formatada. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai clicar com o direito e vai, ó, copiar, mover ou copiar planilha. Ok. Viu, ó? Dados brutos 2 e dados brutos. A gente pode só selecionar e trocar o nome, ó. E aqui no dados brutos, que a tabela foi duplicada tal qual, a gente coloca um novo nome, como levantamento, tá? Aqui tu vai colocar título, nome do autor. Eu vou tirar esse 1 aqui. Tá? As tabelas estão iguais. Vamos lá para a parte da formatação dessa tabela aqui do levantamento. Eu acho importante manter essa informação das palavras-chave quando tu for citar os teus achados naquelas palavras-chave. Então, eu vou manter essa primeira coluna e vou alterar aqui para autor, título, tipo de trabalho, ano e comentário, tá? Então, esses números aqui agora já não fazem mais parte dessa tabela, a gente apaga. Eu acho mais fácil fazer isso do que reconfigurar toda a tabela, mas isso, né, é uma questão pessoal. Então, pronto. Vamos botar o nome do autor. Lindsay Oliveira. O nome do autor às vezes pode ser maior. O que a gente pode fazer para resolver isso e não ficar pequenininho ou ficar estourando dentro da célula? Vamos selecionar a coluna, formatar o tamanho da coluna. Vamos colocar um tamanho 5 para o nome do autor, beleza? O título. Geralmente o título é grande. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode aumentar mais essa coluna. Largura, vamos colocar aí uma largura de 8 centímetros, para ficar bem largo, tá? Aí tu coloca aqui o título desse trabalho. Vamos lá. Aspectos, esse é o título, Aspectos do Planejamento Pedagógico. Tu não gostou, ficou muito justo. Beleza, só formatar de novo, sabe? E fazendo esses ajustezinhos de acordo com o que tu vai, né, visualizando essa tabela. Aqui no tipo, a gente vai colocar se é dissertação ou se é uma tese. É uma dissertação. Outra vez, achei que ficou justo, não gostei. Seleciona a coluna, formata e bota o tamanho que tu desejar, tá? Aqui no ano, que ano foi defendido? Ah, foi defendido em 2023. E aqui o comentário, se tu quiser adicionar alguma coisa, quando tu leu esse resumo desse trabalho, ou tu pode até acrescentar outras colunas para tu ir acrescentando outras informações. Beleza. Depois que tu fez isso e fizesse vários levantamentos, tu acha importante, assim, te deu um estalo de colocar o link de acesso.
vou ter que perder toda essa tabela para colocar só mais uma coluna para inserir o link? Não precisa, tá? Tu vai selecionar a coluna. Por exemplo, eu quero inserir o link entre essas duas colunas aqui, certo? Então, como é que eu faço isso? Seleciono uma coluna, clico com o direito e vou inserir colunas à esquerda ou à direita. Como nesse caso eu quero entre tipo e ano, eu vou colocar à direita. Pronto, abriu uma nova caixinha e eu posso colocar ali o link para acessar esse trabalho. Se tu quiser, no caso, destacar que é a linha principal aqui, quiser botar um negrito, quiser alterar a fonte, tá? Tu quer botar negrito só nessa primeira coluna, tu quer alterar a fonte, tu seleciona tudo. Tu vai fazendo essa questão de seleção para formatar exatamente do jeito que tu quer. Eu, inclusive, gosto de adicionar um fundinho nessa coluna principal, nesse cabeçalho, para diferenciar dos outros quadradinhos. Beleza. Só que assim, vamos voltar aqui nos nossos dados brutos. Com formação de professores de educação infantil, tu encontrou 3 resultados. Como que tu faz isso para acrescentar os outros 3 resultados aqui? Tranquilo de novo, ó. Seleciona a linha, clica com o direito e inserir linhas abaixo. Ó, pronto. Resolvi. Aqui vai aparecer outro autor, aqui outro autor, aqui o título, o link, tudo tranquilo. Só que assim, tem algumas pessoas, né, que preferem indicar visualmente o que foi achado dentro de determinados elementos de busca. Então, por exemplo, tu sabe que esse resultado 2 e esse resultado 3 aqui são decorrentes, né, são resultados dessas duas palavras-chave, formação de professores e educação infantil. Tu podes repetir, né, copiar e colar aqui nessa linha, aqui nessa, ou tu podes mesclar essas células. Como tu faz para mesclar? Tu seleciona as células que tu quer mesclar, os quadradinhos, e vem aqui, ó, mesclar e centralizar. Pronto. Isso indica que aquelas 3 linhas, se tiverem mais linhas, se tiverem 4, 5 linhas, elas são referentes a esse conjunto de palavras. Tranquilo? Não precisa ir repetindo, tu pode só ir mesclando as células para dar essa visualização melhor, tá? Aqui é a mesma coisa, se tu achar mais resultados, seleciona e mescla as células, tá? Vou colorir aqui também, vai ficar mais fácil. Aí tu pode, ó, colocar informações diferentes dentro dessa mesma composição aqui. Aqui no comentário, tu podes fazer aquela coisa de formatar a coluna, tá? E botar a coluna com tamanho 8 pro teu comentário. Ou tu podes também fazer a questão de mesclar as células. Isso é um critério teu, tá? Tu podes aumentar, tu podes mesclar. Aí fica bem pessoal. Então, basicamente, é isso, ó. Para formatar a fonte, tu seleciona todo a tabela, coloca o tamanho a fonte que tu quer, o tamanho que tu quer. Essa primeira linha aqui, tu prefere que esteja em negrito, essa primeira coluna também. Tu quer que tenha um fundo, tá? Tu ainda podes trocar a cor da letra, botar em itálico. Essas funções, elas meio que se repetem do Office, tá? Aqui, por exemplo, aqui ficou com o hífen. Tu não quer que isso exista. Pode configurar. Vamos aumentar só essas 5 colunas que tu está utilizando. Vamos formatar só essas 5 colunas para ela ter um tamanho de 3. Entendeu? Simples assim, tu vai, né,
Vou fechar aqui para visualizar melhor como é que tá a nossa tabela, ó. Certo? E tu vai fazer essa questão de adicionando linha, adicionando coluna. Eu quero retirar uma coluna, quero retirar uma linha, eu quero excluir. É a mesma coisa, tá? Seleciona o que tu quer excluir, se é a linha ou se é a coluna. Clica com direito e excluir linhas. Pronto. Tranquilo? Não queria ter excluído, errei. Volta na setinha que volta tudo ao normal. Eu acho que basicamente é isso. Assim, umas informações, tá? Pode ir criando outras tabelas, outras guias dentro dessa mesma tabela. Eu acho que é isso. Espero ter ajudado aí e não ter embaraçado mais a cabeça. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau.